Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou acadêmica de fonoaudiologia do oitavo semestre e vou explicar para vocês um pouquinho sobre como é feita a avaliação vocal. Em primeiro momento vai ser feita a anamnese, onde vai ser coletada a identificação do paciente e serão feitas algumas perguntas, como qual é a queixa que a paciente tem, quais sintomas que a paciente apresenta, se tem rouquidão, rugosidade, se a voz é estrangulada, se tem dificuldade em alcançar notas agudas. É perguntado também se tem algum problema de saúde, alguma alergia, algum problema neurológico, se já foi feita algum tipo de cirurgia cardíaca ou de cabeça e pescoço. Se bebe, fuma, em que ambiente de trabalho, qual é o ambiente de trabalho dessa pessoa, porque isso pode interferir também na qualidade vocal. Em segundo momento, será feita a ficha de avaliação, onde será avaliado o GER básico, que é a rouquidão, soprosidade, astenia, tensão e instabilidade, que vai ser classificado de um grau de 1 a 3, sendo 1 baixo e 3 grave. Será avaliado também o tempo máximo de fonação, com as vogais A e U, para saber se é instável ou estável, a relação Sanzan, para saber se a coaptação ela vai estar reduzida ou excessiva. Vai ser feita a avaliação de ataque vocal com um texto de apoio, onde o paciente deverá ler e você vai fazer a avaliação, se a pessoa teve ataque brusco ou não. Vai ser feita a avaliação também do registro vocal, onde será analisado se a voz do paciente é basal, se é modal, se é de peito, se é mista. Vai ser avaliado o pitch, o loudness e a gama tonal. Na gama tonal será avaliado se está adequada, monótona ou excessiva. A articulação, se está restrita ou se está muito exagerada. A velocidade de fala, se está adequada, reduzida ou aumentada. Será feita também a dialogocinesia, que é o patacá, 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 para saber se está adequada ou alterada. Será avaliado também a dinâmica respiratória, para saber se o modo, se é nasal, se é oral ou se é mista. E o tipo, se é clavicular, se é média ou inferior abdominal. Será feita a avaliação também de ressonância, para saber se ela é oral, difusa, se é hipernasal, se é faríngea, se é laríngea. A pneumofonoarticulatória, a gente vai saber se está adequada ou alterada. E será feita, por fim, a avaliação física. A paciente tem tensão no pescoço, se a laringe tem uma boa mobilidade, se apresenta crepitação, se ela tem dor na coluna, se apresenta dor corporal, se ombros e cabeça estão anteriorizados, se os ombros e o pescoço estão. Será avaliado também a laringe, se a pessoa tem dor durante a palpação, se movimenta. E também a avaliação do KPV, que é o Consenso de Avaliação Perceptiva Auditiva da Voz, onde serão pedidos para o paciente fazer uma vocal sustentada e produzir algumas sentenças, onde ela vai ler. Uma dessas sentenças é: Érica tomou um suco de pera e amora. Aí, com essas sentenças, a terapeuta vai fazer a avaliação, a paciente falar um pouquinho sobre o problema da sua voz, pedir para que ela fale espontaneamente sobre qualquer assunto e será avaliado o grau geral, rugosidade, soprosidade, tensão, pitch e loudness. Isso, o score vai ser analisado de 0 a 100. Olá, gente! Meu nome é Graziela, estou cursando o curso de fonoaudiologia. Eu vou falar para vocês do protocolo de autoavaliação que a gente utiliza aqui na clínica. É um protocolo chamado Qualidade de Vida em Voz, justamente para a gente entender como que a voz está impactando na vida da pessoa, se está impactando ruim, como que ela se sente. A gente vai avaliar o score tanto físico como socioemocional e o total que junta esses dois que eu falei. A pessoa ela vai responder por pontuações. Então, são expostas 10 perguntas, justamente para direcionar se é físico, se é uma alteração, se ela sente dor, por exemplo, ou se é socioemocional, se ela evita de falar em lugares ruidosos, ou até em casa mesmo, ela evita de conversar por conta da voz dela. Então, ela dá uma pontuação de 1 a 5, 1 não é um problema, 2 é um problema médio, 3 é um problema moderado, 4 é um problema e 5 é um problema muito grande, então é um problema que incomoda ela demais. E a partir
desse protocolo soma na nossa avaliação acústica, na nossa anamnese, na nossa ficha de avaliação. Continuidade do nosso processo de avaliação da voz, eu vou explicar para vocês a análise acústica vocal. A análise acústica vocal consiste na gravação da voz da pessoa a partir do software chamado PRAAT, justamente para a gente ver o espectro da intensidade vocal, o espectro da frequência vocal, como que está aquela intensidade, se tem quebra, justamente para o visual da voz da pessoa. Então a gente percebe ataque vocal brusco, justamente para a gente perceber um ataque vocal brusco ou isocrônico na voz da pessoa. Isso auxilia o nosso processo avaliativo. Então a gente pede para que a pessoa emitir algumas sentenças, por exemplo, uma fala espontânea: oi, meu nome é Bruna, eu tenho 31 anos, eu estou com a minha voz assim, tem 1 ano depois que eu gritei. E é uma fala espontânea. Momentos de contagem de números, então a gente pede para contar de 1 a 20. Se o paciente tem dificuldade, igual o paciente com Parkinson ou Alzheimer tem dificuldade para contar, a gente pode pedir de 1 a 10, tá bom? Mas a gente consegue ver o espectro muito bem. E também pedimos a vogal sustentada, então vogal A, vogal E, vogal I, vogal O e vogal U, tá bom? Que a gente consegue ver a continuidade, como que acontece, se a quebra de intensidade, se a quebra de frequência. Para mostrar para vocês no software como que funciona o manejo dele. O software PRAAT, aqui tá até lembrando porque justamente a gente vai começar uma nova gravação. Então a gente vem em New, Record Mono Sound e começa. Vai aparecer esse quadro aqui. Você vai estar com um microfone do paciente e vai pedir, conte um pouquinho quantos anos você tem, justamente para a gente buscar a fala espontânea dele. Aí quando ele começar, você clica em Record e ele vai começar a gravar, tá bom? Aí você vem em Stop e você salva, aí você intitula, né? Você coloca aqui, ó, Bruna, fala espontânea. E você salva, aí fica aqui, tá bom? Aí você vem em View e Edit. Nesse caso aqui a gente percebe bastante instabilidade de traçado. A gente percebe tanto de intensidade como de frequência. Ataques vocais, porque ataques vocais bruscos têm esse começo mais abrupto, né? Diferença, ó. Aqui é o momento de fala espontânea, então tá falando o nome dela, tá dando oi, tá falando quantos anos, a data de nascimento. Então a gente percebe aqui, nesse caso, tem bastante instabilidade. Então justamente a análise acústica para a gente ver esses aspectos, a gravação inteira. O que isso mostrou? A voz dela, ó, 181 Hz. Então tá um pouquinho grave, um pouquinho de leve. Aí aqui tem o jitter, a gente nota que o jitter tá alterado, tá? São esses aspectos que a gente busca. E o shimmer também. E a proporção harmônico-ruído, ó, também tá elevado. Corrigindo, tá abaixo do esperado. Tá? Esse é o momento de fala espontânea. Agora, nós vamos para uma contagem de números. Seleciona. Percebem-se que o espectro está bem diferente da fala espontânea, né? Então, a gente já observa que tem, ela está falando aqui 1, para, 2, percebe o ataque vocal aqui, ó, na hora que fala 3, 4. Então, o tempo de emissão também desses números está aumentado, então a gente percebe instabilidade de frequência, instabilidade de intensidade, proporção. O harmônico também não está legal, por isso que a gente consegue observar no PRAAT, tá? Gente, então é isso que a gente queria passar para vocês, queria explicar como que é feita a avaliação vocal aqui na clínica. Então espero que a gente espera que tenha sanado as dúvidas de vocês, também auxiliado nesse processo de estudo. E é isso, muito obrigada por estar assistindo. Tchau, tchau!